Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 84, Recordações do Passado, Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Eu queria dizer a você, telespectador, que no anúncio dos vídeos, por falta de espaço, porque tem uma quantidade de letras que o espaço permite. Então, eu tenho que abreviar o máximo possível as letras, né, para que as palavras fiquem mais curtas o possível. Então, o que eu quero dizer que muitos temas, por falta de espaço, eu tenho que encurtar. Então, às vezes eu não coloco interrogação, exclamação, eu não coloco ponto final, eu não coloco vírgula, né? Porque se eu coloco uma vírgula, o espaço, ele entende que aquela vírgula é uma letra. E por isso eu perco a oportunidade de escrever um tema maravilhoso. Então eu peço desculpa a você, se você perceber falta de vírgula, exclamação, interrogação, ponto final, tá aí a resposta, tá? Eu faço isso não é porque eu não entendo, não. Eu faço isso para poder caber mais assunto no texto, ali naquela parte, né? Então, dando sequência, eu vou voltar umas duas linhas só. Promete ajudar, diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz, né? Na antiga Roma, e cujo olhar não mais esquecera, através dos tempos, aqueles olhos lhe penetravam as mais profundas e ignotas camadas do ser. Diz-me uma palavra de muito afeto e anuncia que ficaria ali ao lado à minha direita, invisível ao seu antigo chefe, pois não chegara ainda o momento de apresentar-se à sua visão. Olha que interessante. Poderia perturbá-lo, e me disse, com inesquecível toque de autenticidade, que ele era uma criança grande, fácil de conduzir, bastava dar-lhe a impressão de que a decisão tomada fosse dele. Eu deveria fazer isso, só que agora para o bem, enquanto ele o fizera para o mal. Antes de desligar-se do médium, disse-me, ainda que sabia dos planos já assentados a respeito da próxima encarnação de seu antigo chefe, e que não iria ser nada fácil. Despedimos-nos com uma palavra de afeição muito sincera e amiga. Este espírito deixou em mim uma sensação de fraternidade, Hermínio Miranda dizendo, compreensão e simpatia. Conhecedor de suas próprias aflições interiores, conserva-se, no entanto, consciente e disposto a corrigir-se, muito embora sabendo que era longo
o caminho a percorrer em vista da profundidade a que descera. Então ele tinha consciência de tudo que fizera e de tudo que provavelmente dentro do processo natural teria ele que passar. De certa forma, ele se mostra um ser assim irônico, orgulhoso, egoísta, autoritário, mas ao mesmo tempo ele se mostra assim um líder nato, né? Uma pessoa decidida que sabe que tem controle da situação. Porque o líder, ele precisa ser dotado, ele precisa de todos esses atributos, né? Não é só dizer que foi líder, não é só dizer que é um líder, não. Ele precisa de muitos atributos. Caso contrário, ele perde as rédeas, se assim posso dizer. Nunca sabemos, pois, que métodos e recursos empregarão os nossos mentores espirituais na sua nobre tarefa de despertar os companheiros que permanecem hipnotizados às suas angústias. Hermínio Miranda dizendo: às vezes utilizam-se da projeção fluídica, Os quadros são apresentados com todo o seu vigor e realismo, o que nós tratamos nos vídeos anteriores com relação aos quadros fluídicos, com cenários, personagens, cores, sons, movimentos, emoções, mas formados com material sacado do subconsciente, do espírito, animado por meio de... Então você observa que aquelas cenas que eles assistem, aquelas imagens que eles assistem naqueles quadros fluídicos, encontram-se neles mesmos. Pensemos da seguinte forma: automaticamente eles agem como se fosse um retroprojetor, né? Esses projetores que lança lá na parede a imagem. Só que eles não percebem, eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa noção de que eles agem como um retroprojetor. Então, os mentores, eles colhem, né? Eles coletam o fluido vital dos médiuns de efeitos físicos e eles formam aqueles quadros fluídicos. E é natural, conforme Hermínio está dizendo aqui, aquelas imagens são captadas do subconsciente do próprio indivíduo, né? Então vamos lá. Nunca sabemos, pois, que método e recurso empregarão os nossos mentores espirituais na sua nobre tarefa de despertar os companheiros que permanecem hipnotizados às suas angústias. Às vezes utiliza-se da projeção fluídica. Os quadros são apresentados com todo o seu vigor e realismo, com cenários, personagens, cores, sons, movimentos, emoções, mas formados com material sacado do subconsciente do espírito animado por meio de recursos retirados, como explica André Luiz,
dos presentes em torno da mesa de trabalho. Esses quadros exibem figuras humanas, também, é claro, mas continuam sendo projeções. Tudo projeção, né? Conforme dissemos alguns instantes atrás, o espírito, ele age como um reto projetor, né? Do seu subconsciente. Aquelas imagens, aquelas cenas, elas saem e fixam lá naqueles quadros fluídicos. Só que os espíritos, em meio a esse processo, a esses métodos todos, eles não sabem que isso acontece dessa forma. Só os mentores espirituais que sabem. Mas é óbvio que isso acontece também porque os mentores, eles coletam das pessoas presentes, né, esse fluido, essa energia vital dos médiuns de efeito físico, formando eles os quadros fluídicos. E ali, aqueles quadros fluídicos agem como se fosse uma tela de um televisor, onde reflete ali o subconsciente daquele indivíduo, direcionado e coordenado pelos mentores espirituais. Você entendeu? Mas, conforme aqui André Luiz está dizendo, esses quadros exibem figuras humanas também, é claro, mas continuam sendo projeções. Continuam sendo projeções. Então, não pensemos que essas imagens que aparecem nesses quadros fluídicos são princípio inteligente, que não. É projeção. É projeção do subconsciente do indivíduo. Você entendeu? É muito simples. Não existe hoje em dia, não existe os filmes. Pois bem, é a mesma coisa. Filma-se uma cena, guarda-se aquele filme e, em dado momento, eles resolvem passar aquele filme num telão, num cinema. Olha só. O telão lá no cinema, vamos analisar dessa forma para ficar melhor, para compreender. Aquele telão do cinema é um quadro fluídico montado pelos mentores espirituais. Aquele telão é um elemento fluídico da energia vital, do fluido vital, dos médiuns de efeito físico. Assim dizendo para você entender. Tá bom. Então, há ali os médiuns fluídicos que forneceram aquelas energias, os mentores foram e montaram aquele telão lá do cinema. Pronto. Tá pronto o problema. Tá resolvida a solução, o problema aí. A questão tá resolvida. Aí os mentores vão lá e acionam o subconsciente do indivíduo e é lançado lá naquele telão aquele filme que já se encontrava registrado e guardado em seu subconsciente décadas e décadas e décadas, até milênios. Você conseguiu entender mais ou menos assim?
Só que é preciso entender que aquelas cenas lá não passam-se de imagens e não princípio inteligente. Porque a pessoa pode pensar que aqueles quadros foram formados por seres, aqueles personagens são todos princípio inteligente que ali estão, de outras dimensões e tal, não tem nada a ver. É o reto projetor do pensamento, do subconsciente do indivíduo que é lançado lá. Tá bom? Então é assim. De outras vezes, Hermínio continua. De outras vezes, não obstante, é necessária a presença real dos espíritos ligados aos manifestantes em recentes ou antigas encarnações. De outras vezes é necessário, mas de outras vezes, não obstante, é necessária a presença real dos espíritos ligados aos manifestantes em recentes ou antigas encarnações. Vou ler e vou voltar a explicar. Eles se apresentam aos seus olhos, conversam com eles diretamente ou através de outro médium. Através de outro médium nós já dissemos que não é necessidade, mas tudo bem. Ou se tornam semi-materializados para poderem impressionar seus sentidos mais pela presença de suas vibrações pessoais do que pelo mero apelo da memória. É preciso entender que uma outra coisa aqui, vamos voltar aqui. De outras vezes, não obstante, é necessária a presença real dos espíritos ligados aos manifestantes em recentes ou antigas encarnações. Isso aqui é muito complexo. Hermínio Miranda deixa dessa forma para que possamos analisar. Ora, certos espíritos que participaram daqueles conflitos daquela época, no século XIV, século XIII, na minha existência. E se eles estiverem todos reencarnados, se eles não estiverem na erraticidade, na espiritualidade, estiverem todos reencarnados, então é natural que esses espíritos todos não participam desse trabalho de despertar, né, de acordar, de causar um certo choque, como se fosse um choque anímico no espírito aqui sendo tratado. Então só comparecem, os mentores só comparecem com os espíritos, aqueles que se encontram ainda na erraticidade, que ainda não reencarnaram. Aqueles que já se encontram reencarnados, a espiritualidade deixa eles quietinhos no corpo físico, até por uma questão de respeito. Nos casos em que essa presença se faz indispensável, os benfeitores espirituais incumbem-se de localizar os espíritos ligados ao irmão que precisa de ajuda e de trazê-los ao ambiente do trabalho, ainda que estejam encarnados. Não, isso não é possível. Engraçado que eu ainda não tinha lido essa página. Isso não é possível. A não ser que, vejamos. É possível e não é possível. Por isso que eu uso o termo, isso é complexo. Porque quando se usa o termo complexo, há milhões de fatores interligados. Então vejamos, os trabalhos começam às 19h30, quer dizer, 7h30 da noite. Então, por exemplo, você faz parte de uma trama. Então, na casa espírita, fulano de tal, vai ser realizado lá um trabalho de desobsessão, e você, no século XIII, século XIV, você participou de um conflito lá. Se você estiver na tua casa acordado ou acordada assistindo televisão, não há como os mentores retirar você do corpo físico e levar até os trabalhos de desobsessão. Mas se você estiver dormindo, os mentores espirituais podem pegar você no teu lar,
sem que você saiba, dormindo, e eles levam você lá nos trabalhos de obsessão, e lá você, em muitos casos, às vezes você pode até se manifestar através do campo vibracional de algum médium. Olha só para você ver quanta coisa. Nos casos em que essa presença se faz indispensável, os benfeitores espirituais incumbem-se de localizar os espíritos ligados ao irmão que precisa de ajuda e de trazê-los ao ambiente do trabalho, ainda que estejam encarnados, quer se encontrem endividados ou redimidos perante a lei. Já vimos aqui mesmo casos em que o espírito manteve o diálogo com a antiga esposa no momento encarnada, que ele assassinara na Idade Média, no impulso de paixão e ciúme. É possível, sim. Quando a gente fala que não há necessidade, o processo é muito complexo. Conforme os vídeos anteriores do dia anterior a hoje, nós dissemos que não há necessidade quando os dois desencarnados, não há necessidade de que um espírito faça a vez do doutrinador e doutrine, vamos usar esse termo, doutrine aquele outro manifestante. Mas no caso aqui, olha para você ver como que a gente tem que estudar e muda totalmente o contexto da história. Mas no caso aqui, se a pessoa está encarnada e se no momento a pessoa dorme, ela está dormindo em casa, os mentores, eles procuram aqueles seres vinculados àquela história e leva aquele espírito até a reunião mediúnica de desobsessão séria. Mas, gente, mas isso tem que ser sério, hein? Tem que ser uma reunião de desobsessão séria. Caso contrário, isso não é possível. Então, já é possível. Então, por exemplo, vamos por exemplo. Por exemplo, uma irmã minha, eu vou pôr minha família, porque eu sou responsável. Uma irmã minha aqui no corpo físico, encarnada, né? No século XII teve lá um problema lá que não ficou resolvido, tá? E por isso sofre horrores, né? Com os obsessores dela e tudo mais, e tal, e tal, e tal. Então, numa determinada casa espírita séria, os mentores, entre si, eles dizem assim: nós vamos ter que trazer o espírito da irmã do Luiz Antônio aqui na reunião hoje. Vamos só esperar ela dormir, porque nós vamos ter que trazer ela aqui, porque nós vamos ter que confrontar os dois. O espírito obsessor lá do século XII, que a obsidia até hoje. E nós vamos trazer ela e nós vamos acoplar ela no campo vibracional de um médium, para que tanto ela quanto ele, esse obsessor, converse. Aí é possível. Por quê? Porque ela encontra-se encarnada. Ela não encontra-se desencarnada. Ô Luiz, mas pessoas encarnadas, pessoas aqui no corpo físico, pode se manifestar através do campo vibracional de médiuns em reuniões mediúnicas de desobsessão séria? Pode. Mas essa pode. Eu posso me manifestar no campo vibracional de qualquer médium no Brasil e no mundo, onde os mentores acharem conveniente. Aqui, eu no corpo físico, eu posso. Se os mentores acharem conveniente, se houver necessidade, eu posso, com a ajuda dos mentores espirituais. E isso acontece muito aqui no Brasil e no mundo, estas manifestações, entendeu?
Então isso é possível. E ali, através daquele diálogo, o espírito obsessor e a minha irmã, ali muitos quadros são mostrados para os dois, e ela tendo uma certa liberdade, já desprendida um pouco da matéria física, né, desprendida um pouco, ela consegue esclarecer ele, o que dificilmente de outra forma ele conseguiria receber esclarecimento. Então isso é possível. E também é necessário, dentro das necessidades, é necessário esses tipos de trabalho. Mas desde que a minha irmã esteja dormindo. Agora, minha irmã acordada assistindo televisão, xingando os filhos, quebrando a panela, quebrando o prato da cabeça do filho, batendo na maritaca, chutando o gato, chutando o cachorro. Não tem condições, você entendeu? Então tem que ter um preparo, tem que ter, não é assim simples, igual eu estou dizendo também não, meu bem. Tem todo um trabalho, tem um método aí, né? Então até o próximo vídeo.